Acho que não vale a pena estar a reforçar aquilo que já todos sabem, que nós já falámos, que é um bocado para que é que existe o Código do Trabalho. Aquilo que eu vos vou dizer não é nada que esteja nos livros ou que é meramente uma opinião, portanto vale o que vale. É uma opinião de alguém, por um lado, está muito perto de quem faz a legislação e que, por um lado, também está muito perto de quem vá, quem lida diariamente com patrões e com sindicatos naquilo que se perspectiva de ser a melhoria do direito do trabalho. Claro que eu acho que houve aqui uma parte fundamental que o Zé falou, não desta forma, mas é uma parte que realmente eu depois passo-vos isto, que foi criado agora pelo governo, há relativamente pouco tempo, um grupo de trabalho da conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional. O Zé falou nisto mais ou menos. Isto é a minha perspectiva de evolução. Acho que cada vez mais tem que haver uma conciliação entre estes três fatores, porque está provado que isto tudo se pode conciliar e que as pessoas, para serem felizes no trabalho, também têm que ter vida pessoal e vida familiar. Portanto, acho que mais que as tecnologias, mais que. Eu acredito muito nas pessoas, como vocês sabem, portanto, mais do que as tecnologias, eu acredito nas pessoas. Portanto, eu acho que tem que haver aqui uma mudança de paradigma do trabalho. É verdade que as novas tecnologias, eu não diria que muitas pessoas vão perder o emprego, eu acho que o que tem que se fazer é mudar o paradigma do trabalho e se calhar apostar em novos trabalhos. Por exemplo, não sei se vocês têm noção que a agricultura está a ganhar imensa força novamente, paralelamente às tecnologias, mas se calhar nós é que temos que mudar o paradigma do trabalho. Isto tudo, quando nós falamos aqui assim que ainda é pena que se tenha que legislar por causa das mulheres, por causa disto e por causa daquilo, infelizmente nós somos, e acontece muito em todo o lado, eu tenho um bocado a experiência de fora, mas consigo fazer, por exemplo, uma comparação entre Portugal e a Alemanha, onde estive a viver, onde foi o último país que eu estive, com filhos. Pronto, porque quando eu vivia em Espanha não tinha filhos. E então eu posso-vos dizer, por exemplo, na Alemanha a mulher é muito mais protegida, a família é muito mais protegida do que aqui. Eu posso-vos dizer que eu era a única mãe que deixava o meu filho até às 4 horas na creche. 4 horas, às 4 da Isso, tarde. isso também em francês, Tora. Exatamente. Pronto. Portanto, de facto há uma conciliação, de facto, deixa-me aqui ligar a câmara porque eu não sabia que eu estava escondida para vocês. Estava aqui. Podia ser outra pessoa a falar. E acho que isto é fundamental. Por exemplo, lá as licenças não têm nada a ver com o tempo que são cá, e isto tem muito. Isto Não é começa-se a. Sim, quem falou? A professora está a congelar, volta e meia. Estou a congelar. Sim. Não Estou sei com se é a professora ou sou só eu. Estou a congelar para toda a gente? De vez em quando, sim. Agora melhorou. Agora está melhor, agora está melhor. Ok. Pronto, se voltarem a congelar, digam que pode ser aqui da net, mas como eu tenho assim mais que uma rede, digam-me que eu entretanto mudo. E portanto nós ainda temos muito a aprender com os países nórdicos, e nós já falámos aqui também sobre os 4 dias ou 3 dias de trabalho, que se vê perfeitamente que não afetam, muito pelo contrário, a produtividade. Portanto, eu acho que, volto a reforçar, mais que as tecnologias, vai-se mudar o paradigma do trabalho em volta destes 3 fatores da conciliação. Tem que haver, infelizmente, pelo menos em Portugal, eu acredito que tem que haver nós somos um bocado assim, nós temos que fazer uma interiorização à força. Não sei se vocês concordam comigo, mas o português é um bocado assim. Porque... Quando estamos no problema é que procuramos a solução? Exatamente. Sem dúvida. Tem que haver uma interiorização à força, porque nós não somos aquele tipo de povo em que vem o legislador e diz a partir de agora é assim e todos cumprem, como é na Suécia, como é assim nesses países. Não. Nós somos aquele povo
temos estas características para o bom e para o mau, mas somos um bocado o povo do desenrasca, do povo depois logo se vê, e às vezes é preciso muito tempo e às vezes medidas mais duras para as pessoas interiorizarem as coisas. Por exemplo, agora como o uso da máscara, agora é impensável sairmos de máscara para algum lado, mas até que as pessoas se habituassem a usar uma máscara foi uma coisa muito complicada, enquanto noutros países, não falo dos países que adotaram outras estratégias, mas se calhar as pessoas, como por exemplo, a máscara não é uma boa ideia, o confinamento, houve países que não tiveram que ter medidas tão duras como nós, sabem disso, certo? Uhum. E isto faz parte, isto é cultural. Depois, também, não sei o que é que vocês pensam, mas... Honduras. Nilson? Está a Não. congelar muito. Está a congelar muito, sim. Eu vou mudar de rede. Se isto parar... Esperem um bocadinho. Ok. Esperem lá. Vou ali abrir a porta a ver se a da porta está fechada. Esperem lá. Congelar outra vez, digam. Ok. Ok? Pronto. Depois isto aqui da pandemia também tem alguma... É engraçado porque realmente a pandemia veio reforçar este pensamento desta conciliação, porque está provado, por exemplo, que o teletrabalho funciona. Claro que para os patrões não, porque têm o lucro sempre por trás e porque acham que as pessoas em teletrabalho não produzem da mesma maneira, mas isto veio-se tudo a conjugar para haver este tipo de conciliação. Estou a congelar? Estou a congelar? Sim. Então vou mudar. Agora mudo mesmo. Esperem aí. Não sei o que é que se passa hoje. Só um bocadinho. Estou-me a ligar à net do telefone. Conseguem ouvir-me bem? Uhum. Desculpa, não estás em São Francisco? Estou. Encontrei esta opção. Assim não tenho que esconder a cama que eu não fiz. Esperem um bocadinho. Está demorado. Vou mudar de rede. Mudei de rede. Estão todos aí? Sim. Ok. Pronto. Se congelar outra vez, digam, porque ainda tenho mais uma terceira. O que é que eu vos estava a dizer? Como eu disse, isto é tudo opiniões minhas. Depois vem esta pandemia e faz-nos mostrar que afinal o mundo até funciona em teletrabalho e que a natureza volta a florir e que os peixinhos voltam ao mar e que tudo é capaz de funcionar de uma maneira positiva. O que, na minha opinião, reforça esta parte. O que tem que mudar, de facto, é o paradigma do trabalho. E acho que esta pandemia, quer dizer, quando eu dei a última formação, se calhar os meus formandos não me deram esta resposta porque não havia uma pandemia, não é? Agora, com esta pandemia, eu acho que é obrigatório, nós não podemos voltar ao que éramos, acho que é obrigatório mudarmos o paradigma do trabalho. Não sei se vocês estão de acordo comigo, isto é o que eu acho que é a evolução vai ser tecnológica, assim como o Edmilson reforçou, mas vai ser também muito humana.
e muito nesta perspectiva de teletrabalho, de conciliação, de a família e podermos um bocado provar que não é pelo facto de estarmos 8 horas em frente a um computador que trabalhamos mais ou menos. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. E eu acho que há muitas empresas que não concordam ainda. E mesmo tendo esta perspectiva desta situação pandémica, eles continuam a não concordar com o teletrabalho. Sim. Viram isso como um meio de reagir à situação, mas mal têm a oportunidade, põem as pessoas de volta no espaço de trabalho. Sim, Edmilson, sim. O problema das empresas é pensar e dizer que os trabalhadores vão estar em casa, vão estar no relax. Então preferem o trabalhador a perder o seu tempo lá na empresa do que estar em casa. Talvez, na minha opinião. Não, é mesmo. Eu posso logo dizer... pensar nos patrões, é isso mesmo, professor. É isso mesmo, eu posso-vos dizer que nós temos onde eu trabalho reuniões quinzenais com os patrões e esse é mesmo o estilo, quem está em casa não produz. E eu pergunto-me muitas vezes, então quer dizer, o facto de eu estar 8 horas à frente do computador, mesmo que eu esteja no Instagram ou no Facebook, ou a ver um filme na Netflix, desde que eu esteja lá, eu para eles estou a produzir. Mas se calhar se estiver em casa, relaxada no meu sofá, também a ver um filme da Netflix, mas também a produzir ao mesmo tempo, ou poder-me levantar para ir fazer uma festa no meu cão, ou poder acompanhar o meu filho por isto ou por aquilo, vai-me gerar felicidade. Se me gera felicidade, gera-me produtividade. E depois toda a gente vai falar, sim, os transportes, os restaurantes, vocês sabem que uma das grandes razões pela qual o desconfinamento se deu foi pelo comércio, porque estávamos todos a afundar. E havia uma grande pressão, e isto do teletrabalho existe muito por parte dos patrões. Não sei se alguma vez vocês fizeram esta associação, mas foram os patrões que fizeram muito esta força para que o teletrabalho ou não existisse, ou existisse em moldes mistos, ou em espelho, equipas em espelho, uns vão 15 dias, outros vão 15 dias, ou então trabalha-se meia semana em teletrabalho, outra meia semana não, com equipas desfasadas, não só por uma questão pandémica, mas porque as pessoas em teletrabalho deixaram de ir aos restaurantes. Deixaram de ir aos restaurantes, deixaram de consumir, deixou de haver dinheiro. E é verdade que funcionou muito o takeaway, mas não tem nada a ver. Portanto, como nós não podemos fazer lockdown novamente, é impossível, eu acho que é importante apostar nestes novos paradigmas de trabalho e, na minha opinião, daquilo que eu vejo e daquilo que eu, não sei, claro que os governos mudam e claro que tudo muda no mundo, mas o teletrabalho veio para ficar. E depois vêm os senhores dos autocarros porque os autocarros vão não sei o quê, porque os restaurantes, as pessoas têm que se reinventar. E acho que o mundo passa por aí, nós não podemos estar eternamente agarrados àquilo que foi, porque senão não evoluímos, não é? E então, na minha perspectiva, vai ser esta a evolução do trabalho. Ok? Já falei muito. Vamos passar. Concordam? Ainda bem. Sim. Podem discordar à vontade, isto é só uma opinião, não é nada concreto, é aquilo que eu acho realmente que está a acontecer e se calhar por ter esta visão e estar tão próxima de quem realmente trabalha nestas coisas, eu quero acreditar que sim, que é isto que vai acontecer. Não sei, porque há mesmo uma grande pressão por parte dos patrões para que isto não aconteça, mas eu quero acreditar que algumas coisas vieram para ficar. E se antigamente se falava nisso para daqui a 20 ou 30 anos, veio uma pandemia e um vírus que fez ajoelhar o mundo. E, portanto, é agora o momento, não é daqui a 20 ou 30 anos, acho eu. Ok, para hoje, tenho agendado, como eu disse, vai ser muito de exercícios, porque só assim é que vocês interiorizam mais e consolidam os temas que são dados. Para fazer só assim um check do que é que nós falámos na última sessão, falámos na introdução ao direito do trabalho e a breve história, falámos dos conceitos e princípios gerais do trabalhador versus empregador e a proteção do trabalhador como princípio básico,
e falámos dos direitos e deveres das partes consagradas na Constituição da República Portuguesa. Têm com vocês o Código do Trabalho? Sim. Mais até que a Constituição da República Portuguesa. Ok, isso é importante terem sempre com vocês. O que é que eu pensei para hoje? Continuarmos nos conceitos e princípios gerais, passarmos para os direitos e deveres das partes, a consolidação de conhecimentos e exercícios práticos. Vamos aqui falar muito acerca dos deveres e vamos fazer muito exercícios de suposição, de pôr-vos a obrigar a pensar se isto acontecer, o que é que vocês fazem? Pronto, porque é importante que realmente consolidem, porque vão se ver confrontados com isto. Portanto, foi aquilo que eu vos disse, cada vez mais os slides vão ser cada vez mais reduzidos, porque vamos trabalhar muito. Ok? Então, se tiverem todos o Código do Trabalho, se abrirem no artigo 127, vão ver os deveres do empregador. Certo? Quem tem o 127 ao pé? Eu tenho. Priscila, a menina das leis. Desculpe, no 127. Código do Trabalho. 127. 127. Sim. Só um instante. Deveres do empregador, é isso? Então vamos lá. Conte histórias. O empregador deve, nomeadamente, a respeitar e tratar o trabalhador com urbanidade e probidade, afastando quaisquer atos que possam afetar a dignidade do trabalhador, que sejam discriminatórios, lesivos, intimidatórios, hostis e humilhantes para o trabalhador, nomeadamente assédio. B. Pagar pontualmente a retribuição que deve ser justa e adequada ao trabalho. C. Proporcionar boas condições de trabalho do ponto de vista físico e moral. D. Contribuir para a elevação da produtividade e empregabilidade do trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe formação profissional adequada a desenvolver a sua qualificação. Respeitar a autonomia técnica do trabalhador que exerce atividade cuja regulamentação ou deontologia profissional a exija. F. Possibilitar o exercício de cargos em estruturas representativas dos trabalhadores. G. Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em conta a proteção da segurança e saúde do trabalhador, devendo indenizá-lo dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho. H. Ouviu, Edmilson? Sim, continua. H. Adotar, no que se refere à segurança e saúde no trabalho, as medidas que decorram a lei ou instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. I. Fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequadas à prevenção de riscos de acidente ou doença. J. Manter atualizado em cada estabelecimento o registro dos trabalhadores com indicação de nome, data de nascimento e admissão, modalidade de contrato, categorias, promoções, retribuições, datas de início e término das férias e faltas que impliquem perda da retribuição ou diminuição de dias de férias. K. Adotar códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho, sempre que a empresa tenha 7 ou mais trabalhadores. L. Instaurar procedimento disciplinar sempre que tiver conhecimento de alegadas situações de assédio no trabalho. 2. Na organização da atividade, o empregador deve observar o princípio geral da adaptação do trabalho à pessoa, com vista nomeadamente a atenuar o trabalho monótono ou cadenciado em função do tipo de atividade e as exigências em matéria de segurança e saúde, designadamente no que se refere a pausas durante o tempo de trabalho. O empregador deve proporcionar ao trabalhador condições de trabalho que favoreçam a conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal. O empregador deve colocar nas instalações da empresa toda a informação sobre a legislação referente ao direito de parentalidade ou, se for elaborado regulamento interno,
a que alude no artigo 99, consagrar no mesmo toda essa legislação. 5, revogado. Deve estar ser... 6, o empregador deve comunicar ao serviço com competência inspectiva do Ministério responsável pela área laboral e a adesão ao Fundo de Compensação do Trabalho ou a mecanismo equivalente, previstos em legislação específica. 7, constitui contraordenação grave a violação do disposto nas alíneas K e L, do número 1 e contraordenação leve a violação do disposto na linha J do número 1 e nos números 6 e 5. 5 e 6. Muito bem. Alguma questão? Tenho uma questão. Sim. Aqui só ver se encontro a questão. Mas é a questão, a questão do assédio e outro tipo de... Não é do assédio, acho que era a questão de criar um guia, não é? Quando tem 7 ou mais trabalhadores, não é isso? Que há isso. Onde é que está? É o K. Okay. Adotar códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho, sempre que a empresa tenha 7 ou mais trabalhadores. Códigos de boa conduta. Código. Fazer um manual. Exato, mas é estranho, não é? Não é estranho só ser a partir de 7 para cima. Porque isto não Quer pode dizer, acontecer se formos tão pouquinhos, o assédio à partida é visível. Sim, eu trabalho num sítio com 4 funcionários, portanto eu não acho que seja necessário ter um código. Pronto. Por exemplo. O assédio é visível, não é? Às vezes não é, eu Sim. sei, às vezes não é. E não estamos a falar apenas do assédio sexual, estamos a falar há vários tipos de assédio. Para estar regulamentado em código, diz a lei que só empresas a partir de 7 trabalhadores. Eu percebo o Zé na perspectiva do assédio por vezes ser silencioso, é isso que está a querer dizer, certo? Pronto, mas de facto é assim, também é nosso dever, não sei se vocês recordam, sempre que virmos alguém a ser vítima de assédio, denunciar. Ok, e isso é, numa empresa se calhar de 4 trabalhadores é muito mais visível que numa empresa de 7 para a frente. Sim, mas a questão aqui é só mesmo um código de boa conduta, a elaboração de um código. Sim. Portanto, já percebe-se que a princípio as 7 pessoas que trabalham lá tenham boas maneiras e também, pronto. E porque o assédio é proibido, ponto final. Sim, e sabem que é dever deles reportar qualquer situação de assédio que vejam a acontecer. Aqui Exatamente. só elaboração de código. Então, mais alguma questão? Sim, quanto àquela coisa que fala da monotonia no trabalho, também já me perdi. Qual? Na organização da atividade, o ponto 2. Sim. Na organização da atividade, o empregador deve observar o princípio geral da adaptação do trabalho à pessoa, com vista nomeadamente a tomar o trabalho monótono ou cadenciado em função do tipo de atividade e as exigências em matéria de segurança e saúde, designadamente no que se refere a pausas durante o tempo de trabalho. Qual é a questão? Pronto, como é que ele... É agir, não é? A lei é gira, não é? É engraçada. É, não é? Não percebo, não sei o que é o princípio geral da adaptação do trabalho à pessoa. Então, isso foi aquilo que nós falámos no início, que é um bocado aquilo do levantamento de funções. Ou seja, o emprego, a empresa deve oferecer um trabalho que se adapte à pessoa, não é? Eu não vou colocar na minha empresa um canalizador e a minha empresa trabalha e eu tenho uma empresa de flores, não é? Temos que adaptar o trabalho à pessoa. Depois, lá está, isto é tudo muito engraçado. Fala de atenuar o trabalho monótono. Claro que sim. O empregador deve, cada vez que vir que o trabalho é monótono, deve atenuar essa monotonia, ou seja, preservar o bom estado psicológico do trabalhador. É dever do empregador fazê-lo. Não faz, mas a maioria não faz, não é? Mas eu disse-vos, a lei é muito de nuances, até porque é um dever, não é uma obrigação. Estamos aqui a falar de deveres. Tem o dever moral, o dever profissional de estimular o trabalhador e evitar que ele tenha um trabalho monótono para que ele não tenha uma depressão, por exemplo.
A parte da segurança e saúde, a mesma coisa, é dever do empregador manter a segurança e a saúde no trabalho, e sobretudo no que se refere a pausas durante o tempo de trabalho, que nós também já falámos sobre isso, e lembram-se de eu questionar se por acaso quantas pausas vocês faziam por dia, porque há muita gente que não sabe do direito dos 15 minutos de manhã a 15 minutos à tarde, e trabalham de seguida, e está legislado. O empregado tem direito a pausas e o empregador deve proporcionar essas pausas. É um bocado o que este ponto 2 quer dizer. Mas uma pergunta, essa legislação quanto às pausas existe há quanto tempo? Porque eu vou ser sincero, eu, quando estava a trabalhar na Associação de Turismo do Porto, dizia, nós damos pausas, mas não somos obrigados, é um favor que te fazemos. Diziam-me isto. É assim, daquilo que eu tenho conhecimento, este Código do Trabalho já não é novo. A última alteração que houve foi em outubro de 2019 e não houve alteração tão cedo. Eu posso verificar quando é que foi essa das pausas. Vou escrever. Mas imagino que já tinha sido há muitos anos. Sim. Não? Sim. Porque é uma as coisa pessoas que eu não não esqueço, sabem. é que diziam que era um favor que me faziam e a pausa. Não é nada. E não eram favor 15, nenhum. eram 10. Não. Que me deixavam fazer. Não, isso é mentira. Está aqui, por exemplo. Aqui não está legislado os minutos, mas é um dever do trabalhador. Pronto, a próxima vez agarra neste ponto 2 e mostra. Vou aqui escrever pausas no trabalho, legislado quando? Depois vejo isto no nosso intervalo. Também. Ok. Mais questões? Nada? A Ediane está aqui quase a morrer de tédio. Isto é assim, eu sempre ouvi dizer, direito do trabalho ou se ama ou se odeia. Não há aqui meio termo. Pronto. Por isso, é um bocado assim. Então, Parece que eu desisti do direito. Sim, não, é complicado, porque é mesmo... Não, e é complicado para mim puxar por vocês, por isso é que eu quero que seja muito, muito exercício, porque senão isto é a seca da vida. Mas pronto, mas isto é importante que vocês saibam nem que seja onde é que devem procurar. E depois há aqui uma parte engraçada, porque isto são os deveres do empregador, mas depois também temos aqui na parte do 129 o que é que o empregador não pode fazer, certo? Ruben, diga lá o que é que o empregador não pode fazer no 129. É proibido ao empregador opor-se por qualquer forma a que o trabalhador exerça os seus direitos, bem como despedi-lo, aplicar-lhe outra sanção ou tratá-lo desfavoravelmente por causa desse exercício. Obstar injustificadamente à prestação efetiva do trabalho. Exercer pressão sobre o trabalhador para que atue no sentido de influir desfavoravelmente nas condições de trabalho dele ou dos companheiros. Diminuir a retribuição, salvo nos casos previstos neste Código, ou um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. É proibido ao empregador mudar o trabalhador para a categoria inferior, salvo nos casos previstos neste Código. Não sabia disto. Transferir o trabalhador para outro local de trabalho, salvo nos casos previstos neste Código, ou um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, ou ainda quando haja acordo. É proibido ao trabalhador ceder a trabalhador para a utilização de terceiro, salvo nos casos previstos neste Código, ou um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. É proibido ao empregador obrigar o trabalhador a adquirir bens ou serviços a ele próprio ou a pessoa pela indicada. É proibido ao empregador explorar com fim lucrativo cantina, refeitório, economato ou outro estabelecimento diretamente relacionado com o trabalho para fornecimento de bens ou prestação de serviços aos seus trabalhadores. É proibido ao empregador fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu acordo, com o propósito de prejudicarem o direito ou garantia decorrente da antiguidade. 2. Constitui uma contraordenação muito grave da violação do disposto nesse artigo. Surpresas é que houve aqui para vocês? Despromoção, digamos assim, ou demoção, neste caso. A Jota fez-me confusão também, fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador. Não percebi o que é que eles querem dizer aqui. Então, porque se é assim, a antiguidade... Demitir e voltar a contratar? Exatamente, porque a antiguidade, quanto mais anos nós estivermos na casa, mais recebemos por indenização. E então aqui estamos a falar neste aspecto, é admitir e cessar, e assim estou a prejudicar a antiguidade do trabalhador, porque é assim, imagina,
Eu estou há um ano a trabalhar na casa. Pronto. Se todos os anos ele me fizer cessar o contrato, eu começo do início. Já não estou há um ano na casa, estou há um mês. Pronto. E isto não pode, é proibido por lei. Quando nós falámos aqui também outro dia qualquer, que eu já não me recordo, desta parte de... acho que até foi a Tatiana que disse, já não me recordo, atrapalhar a prestação de trabalho do colaborador sem justificação para tal. Aquelas pessoas que tiram as funções aos trabalhadores só para os levarem ao limite de despedida. Fui eu. Pronto, Ruben. Sim, de porem pessoas a olhar para a parede. Isso. Que eu vi na notícia. Isso. Aqui é assim, o 127 são deveres, o 129 são mesmo obrigações. Ok? E vocês aqui podem... Sim. Vocês aqui podem ver o que é que o empregador não pode de facto fazer. Ok. Agora é assim, fiz-vos aqui um pequeno resumo daquilo que é o mais importante que vocês retenham nesta matéria, relativamente aos direitos dos trabalhadores. Claro que o nosso trabalho vai muito andar à conta disto, portanto eu fiz assim um resumo do que é considerado mais importante. Então, aqui na parte dos direitos dos trabalhadores, a igualdade de oportunidades e tratamento no acesso ao emprego, à formação e promoção à carreira profissionais e às condições de trabalho. Não pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever por motivos discriminatórios relacionados com ascendência, idade, sexo, orientação sexual, identidade de género, estado civil, situação familiar e situação económica, entre outros. Nós hoje vamos falar, não está no nosso programa, mas eu acho, como eu vos disse, eu fui introduzindo coisas, porque senão ficava um programa muito extenso para pouco conteúdo, e vamos falar da parentalidade, que eu acho que é importante para os papás, futuros papás, quem não quer ser papá, mas que vai trabalhar com trabalhadores que são pais, porque a lei mudou também, e é importante se calhar termos aqui uma ideia, porque isto é uma situação que está muito, muito, muito a ser falada cada vez mais. Portanto, eu introduzi, se me permitirem, este tema hoje. Se não quiserem, não falamos, mas pronto. Por mim, sim. Aqui, assim, há uma exceção, que é, em certas situações, a lei permite diferenças de tratamento baseadas na idade. No artigo 25 está este parágrafo que diz que não pode haver discriminação por idade. No entanto, há exceções, como esta que eu vos dei aqui, por exemplo, 60 anos é o limite de idade a partir do qual se considera que os pilotos deixam de ter as capacidades físicas para exercerem a sua atividade profissional. 70 anos, por exemplo, os médicos. Há exceções à lei nestes casos, e aí pode haver uma discriminação, entre aspas, por causa da idade. Fiz-me entender? Mas por norma, em cargos que tenham... Em cargos específicos. Tem que estar... Tem responsabilidade pela vida humana. Sim, sobretudo isso. Isso, bem, é pertinente esse comentário, porque é sobretudo isso, que ponham em causa a segurança das outras pessoas, porque por norma é proibido, mas sempre que se provar que realmente põe em causa ou a empresa ou a segurança das pessoas, há certos limites que também devem estar regulamentados e devem estar previstos, nem que seja no código da empresa. Pronto, como aqui os 60 anos, o limite de idade está legislado, é mesmo assim, e os 70 anos... E o que é que acontece também. Se eles chegarem aos 60 anos, um piloto? Reformam-se. Reforma, ok. Sim, é como os médicos, reformam-se. Vocês, a título de curiosidade, quem é que ia falar? Eu. O caso dos dançarinos e dos atletas também, os dançarinos e atletas também têm a obrigação de acabam a carreira muito mais cedo, por causa do desgaste físico, não é? Pronto, por exemplo, não pensei nisso, mas sim, provavelmente. Agora, isto é tudo muito giro, porque lá está, mais uma vez vos vou mostrar como é que isto se contorna. Em 2014, se não estou em erro, em 2014 foi feita uma alteração à lei, dessa dos 70 anos dos médicos, porque houve uma crise, nós temos uma crise muito grande de médicos em Portugal, de falta de médicos em Portugal, e então as pessoas que exercem medicina eram reformadas compulsivamente aos 70 anos, ou seja, se fizessem
vamos imaginar, reformavam-se normalmente aos 65 ou com 30 e tal anos de serviço, mas quando fizessem 70 anos, no dia em que fizessem 70 anos, no dia a seguir já não vinham trabalhar, é a reforma compulsiva. E tivemos uma grande crise de médicos, e então o legislador legislou, e ainda hoje se utiliza, não sei se alguém sabe disto, que é a legislação dos médicos aposentados. Alguém sabe? Sim. Alguém já ouviu falar? Zé? Sim? Sim, só que Ok. depois aqui a questão do Covid foi um bocado polémico, porque no fundo eles eram um grupo de risco e estavam a entrar outra vez voltar outra vez ao trabalho. Uhum. Enfim, é um bocado complicado assim. Exatamente. Então eu vou explicar um bocadinho. Isto é um à parte, mas é só para vocês terem noção de como tudo é contornável. Nessa crise que houve, a partir de 2014, saiu esta lei que então, afinal, os médicos já não se podiam, se quisessem, não era uma obrigação, a partir dos 70 anos podiam continuar a trabalhar, desde que fosse... Não, primeiro era que podiam voltar a trabalhar desde que houvesse carência e eles quisessem. Pronto, e eles concorriam a determinados hospitais ou centros de saúde e continuavam a exercer as suas funções. Pronto. Onde não eram submetidos a qualquer tipo de exame para ver se realmente estavam no exercício pleno das suas capacidades. Depois, por um caso ou outro, que até apareceu bastante nas notícias, de médicos, por exemplo, a fazerem cirurgias a tremerem, já com 80 anos, pronto, por exemplo. E então começou-se a dizer que tinha que, para determinados cargos, como cirurgias, como essas coisas assim, teria que ser comprovado que eles ainda tinham a capacidade para. Depois, a partir de 2000, estamos em 2020, a partir aí de 2017, mais ou menos, 2018, começou-se a afunilar e a não querer renovar com esses médicos. Pronto, porque realmente vieram médicos novos e, entretanto, há que dar lugar aos novos e esses médicos começaram a ser, entre aspas, postos de parte. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que trabalhavam nesse campo recebiam a sua reforma por inteiro e ainda um salário. Ok? Pronto. Bem bom. Porque era a forma que houve de travar realmente a falta de médicos em Portugal e aquelas polémicas todas dos utentes sem médico de família. Com a pandemia, disse o Ruben e bem, não, disse o Zé, foi o Zé que disse e bem, voltou outra vez a precisar-se de muita gente e então voltam-se a chamar novamente os médicos aposentados que depois têm este contrassenso que são grupo de risco. Pronto. Por isso vocês veem, está legislado e são os 70 anos, ponto final, mas depois existe uma pandemia que faz alterar isto tudo, portanto a lei é toda alterável, para vocês terem esta noção, ok? Pronto, retribuição do trabalho de acordo com o princípio constitucional de trabalho igual, salário igual, subsídio de férias e de Natal, gozo de um período anual de férias de 22 dias úteis e de feriados obrigatórios. Faltas por casamento, sabem quantos dias são? Sei. 15 dias. Edilson, isso mesmo. É. Casou-se há Porque eu pouco casei. tempo. Sim. Sim. 15 dias. Mas Sim, não sim. sei. O quê? Mas eu não gozei, estive a trabalhar. Isso é que é dedicação. Não é por causa do coronavírus, não dá para viajar mais, anulamos tudo. Então pronto, faltas por casamento, falecimento de cônjuge, parente ou afim. Vocês têm noção como é que isto funciona dos falecimentos? Isto é uma polémica enorme e que ainda não foi alterada. Vocês sabem como é que funciona? Não. Então é assim, para vocês terem uma ideia, a ver se eu vos explico isto da maneira mais ridícula que pode haver. Parentes diretos, por exemplo, se o meu marido morrer, ou o meu pai, ou a minha mãe, eu tenho direito a 5 dias. Pronto. E sogro, também tenho direito a 5 dias. Se a minha tia morrer,